Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram, pela Vale TV, um programa que sempre traz pessoas inspiradoras, projetos inspiradores, para ajudar você que é empreendedor, empreendedora, né, que está aí buscando um novo caminho, né, se inspirar para pensar nos seus negócios também. E hoje a pauta é falar sobre cultura cidadã consciente. E para abrilhantar o nosso episódio aqui das Pessoas Inspiram, eu vou chamar o Daniel Capolari. Seja muito bem-vindo, Daniel. As pessoas... Olá, Eliane, tudo bem? É um prazer estar contigo, com toda a tua audiência. Mando um abraço para todos e ansioso de poder bater um papo sobre todos estes temas que são tão transcendentes hoje em dia, né? Verdade, verdade. E o Daniel, na verdade, ele é arquiteto urbanista, é argentino, né, Daniel? Mestre em desenvolvimento sustentável, com expertise de mais de 35 anos de desenvolvimento sustentável em cidades. Também é diretor da SG Cultura Cidadã Consciente, conselheiro do Capitalismo Consciente, professor, palestrante internacional e também trabalha com gestão de lideranças e desenvolvimento consciente da sustentabilidade. Também é professor de filosofia e sociologia na América Latina e Espanha e autor de várias publicações, livros, enfim, sobre territórios urbanos. E aí, Daniel, assim, para quem não te conhece muito bem, eu queria que tu comentasse como é que essa temática chegou na tua vida, né? E contar um pouquinho da tua trajetória profissional aqui para o pessoal te conhecer. Claro, te estava ouvindo e já falar mais de 35 anos, a gente diz, nossa, já passou muito tempo, né? Mas faz parte da vida. Na verdade, que eu comecei a me formar nestas temáticas em uma escola de pensamento latino-americana, que é a FLACAM, o Fórum Latino-Americano em Ciências Ambientais, que nos anos 80, 90 já começou a abordar todas estas temáticas vinculadas com a cultura da sustentabilidade. Então, a partir de aí, e trabalhando na Argentina, que era meu país natal, meu sotaque já me deve delatar, tive a grande oportunidade com meu mestre, o Dr. Rubén Pesci, de poder experimentar este tipo de concepto y de metodología en diferentes ciudades de América Latina, inclusive de España, en actividades que tentaron abordar a questão territorial e das cidades, sempre com ênfase na sustentabilidade. A partir mais ou menos do ano 2013, que estou morando aqui no Brasil, na Serra Gaúcha, na cidade de Canela, aqui na parte fria, diríamos, do estado, e onde continuamos com esta trajetória, com esta utopia de partilhar estes pensamentos em um lugar diferente. A gente diz que somos cidadãos do mundo, né? Moramos em um lugar, mas trabalhamos para o mundo inteiro, né? E isso me deu a possibilidade, obviamente, de fazer uma determinada quantidade de atividades e de construção de cidadania e de questões vinculadas com a cidade, o território, a sustentabilidade em cidades do estado do Rio Grande do Sul, inclusive também de Minas Gerais, muitas vezes em parceria com outras empresas, porque trabalhamos em conjunto, tentando construir processos de ida e volta com a comunidade, com as lideranças, com as prefeituras e também com empresas que nos fortalecemos em um trabalho conjunto. Maravilha, maravilha. E, Daniel, uma coisa muito importante, né, que é dentro dessa perspectiva que tu trazes aqui, é pensar esses territórios, né, de forma mais holística, pensar nas pessoas de forma integral. E eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós sobre isso, né? Sobre essa importância e como surgiu e aonde surgiu essa metodologia mesmo, né? Que eu imagino que vocês tragam dentro da SG para falar sobre essas temáticas. Sim, na verdade, a partir dessa formação que comentava antes, se foram definindo o que chamamos premissas da sustentabilidade nas cidades, nas sociedades, nos territórios, sim? Do ponto de vista, com 4 grandes eixos, né? O cuidado ambiental,
desde el punto de vista de entender y preservar a matriz ecológica del territorio, ¿no? que cuando hacemos una cosa en un territorio possamos dialogar con esa paisaje, con ese territorio y no generemos impactos negativos. A outra questão que é fundamental é a equidade social, ou seja, como trabalhar desde a apropriação social. Aí vem todo o trabalho que fazemos metodologicamente a través da participação da comunidade, oficinas públicas, onde todos os setores da comunidade constroem conosco as novas iniciativas, as novas ideias. É um trabalho de aprendizagem mútuo, né? Onde cada um coloca o que sabe, ¿sí? Nós com nossos conceitos, com nossas metodologias, e a sociedade, a través de seus líderes mais importantes, esse saber que eles têm em questões técnicas, administrativas, econômicas, cotidianas. Por isso que é fundamental essa construção de o que chamamos de lideranças conscientes. E aqui faço un link con este movimiento que tanto você liderando aquí en el estado de Rio Grande do Sul y yo participando con todos vocês, que es su capitalismo consciente, ¿no? Que uno de los grandes pilares es justamente las lideranzas conscientes. Esto está muy en sintonía con nuestro trabajo porque no se puede construir apropiación social si no se tienen lideranzas conscientes del valor da prática da sustentabilidade. Do mesmo modo, outra das grandes premissas é o desenvolvimento econômico, mas é um desenvolvimento econômico ético e responsável. Com quem? Com a sociedade e com o território. E aqui também tem esse vínculo com o pensamento do capitalismo consciente, construir uma nova cultura cidadã consciente destas questões que são tão transcendentes para uma grande transformação. E, por último, o quarto ponto é a gestão integradora, a sustentabilidade institucional. Como fazemos para que todos estes grandes eixos, estas grandes premissas, se possam aplicar na realidade, que não sejam apenas conceitos, senão que tenham uma gestão, como falamos hoje muito, de parcerias. As Nações Unidas falam muito, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável colocam um dos grandes itens, as parcerias público-privadas. E este é um ponto essencial em todo o trabalho vinculado com a sustentabilidade, porque não é, como bem se fala aqui no Brasil, nem 8 nem 80. Não é um Estado dirigista, poderoso, que decide todo, ni también un Estado mínimo que deja todo a los privados. Es una sintonía entre los dos, es un diálogo, por eso las parcerías de construcción público y privadas que construyen este proceso en términos de una grande cultura consciente. Esto más o menos son las grandes ideas y metodológicamente se trabaja en oficinas públicas, en reuniones com cada um dos setores, mas sempre integrando a través do que nós chamamos a cultura do diálogo. Ah, muito bem. Não, e é bem importante essa questão que levantaste agora, Daniel, assim, desse diálogo, né? Eu acompanhei alguns projetos teus, eu gostaria que tu falasse sobre eles também, principalmente aqui na cidade de Estância Velha, Ivoti, que eu sei que você participou, Nova Petrópolis, enfim, esses momentos, né, não são momentos assim de um final de semana, né, Daniel? Eu acho que tem um trabalho muito forte por trás, né, de realmente ouvir, né, essas lideranças de cada território, de compor aí o máximo possível de pluralidade de instituições, de governo público, privado, enfim, né, todas as pessoas que estão conectadas com esse grande movimento, né, que é transformador, muitas vezes, das cidades. Eu queria que tu comentasse e relatasse assim, alguns exemplos do que vocês já fizeram nesse sentido aqui no Brasil. Claro. Nós falamos, as sociedades falam através de suas cidades, de seus territórios. As cidades falam através de seus próprios espaços. ¿Sí? Quando a gente chega a um lugar, fazendo o que chamamos passeio, reconhecimento e conversação, conversando com os grandes líderes conscientes, começa a reconhecer o que acontece nessa cidade. Então, este trabalho
metodológicamente falando, se baseia principalmente na participação concreta. Nós falamos passar de atores sociais a coautores do processo. Por quê? Porque cada liderança, seja econômica, municipal, de produção rural, cultural, educativa, etc., sabe do que acontece na cidade, muito mais que qualquer outra pessoa, inclusive nós. Nós o que trazemos é o conhecimento, o conceito para ser aplicado e que tenta ajudar a que esses insumos que cada um dos líderes tem possa aparecer à luz e a partir desse diálogo, dessa construção conjunta, se possa primeiro definir um grande diagnóstico e depois as grandes proposições que são feitas pelos próprios líderes. Por isso dizemos de atores a coautores. E isso está muito em sintonia com esta questão que falávamos de lideranças conscientes. ¿Sí? Como bem falaste, tivemos a oportunidade de trabalhar em várias cidades, como comentaba, muchas veces en parcerías con otras empresas. Y el caso de Estancia Velha, que es su último caso, yo defino como un caso más representativo, porque nós también aprendemos en cada proyecto, ¿no? Cada vez que se faz un trabalho, você sabe bem, como qualquer atividade, depois a gente se reflite, aprende, corrige, ajusta, e sempre os últimos, aparentemente, vão superando os outros, pelo menos na aprendizagem dos ajustes que têm que ser feitos. E o caso de Estancia Velha, que foi desenvolvido entre o ano 2022 e 2023, llamado la propia sociedad como Estancia 360, y este es interesante, ¿no? Porque ellos mismos colocaron este título como haciendo una grande virada no rumo da cidade, ¿sí? Mudar o destino da cidade que estaba pasando por una situación de destrucción de su matriz económica, ¿no? Los cortumes, etcétera, para de alguna forma pensar juntos una nueva cidade. Y aquí las grandes lideranzas socioempresariales son las que movilizaron a sociedades, las que construyeron conozco este proceso. Y aquí tengo que destacar dos o tres cuestiones que son fundamentales. Aprovecho un impasse para decir que justamente estoy escribiendo un libro que también te convidé para que me puedas acompañar a escribir una parte, que se va a llamar Civis Conscientes, o sea, sociedades conscientes de esta situación. Y uno de los capítulos trata justamente sobre la importancia de las lideranzas conscientes, haciendo una entrevista con estos líderes. Y es interesante porque ellos mismos nos dicen que las grandes características para que este proceso possa ter suceso es construir líderes que possam transmitir confianza en la sociedad, credibilidad en la sociedad, fundamental para que esta sustentabilidad possa ser materializada, ¿sí? O sea, en otras palabras, que sean líderes legitimados en la sociedad, porque eso que les da la posibilidad de replicar, de movilizar, de dinamizar, y sin ellos, sin esa construcción, es muy difícil que este proceso puedan tener suceso, porque si no terminan siendo una linda iniciativa que fica en una gaveta. Insisto, para nosotros es muy importante este concepto, que nos llamamos construir a sociedade da confianza, porque a partir de ahí es que se puede replicar en procesos sustentables no tempo, ¿no? Que es lo más importante. Y el caso de Estancia Velha es un dos más representativos. En este momento está siendo ya tratado en la Cámara de Vereadores para poder ser ley y con eso comenzar su implementação. Perfeito, perfeito. E é bem bacana, Daniel, assim, porque quando a gente fala, né, tu falaste aqui em
relações de confiança, né? Tudo que tu estás trazendo aqui para os territórios, eles acontecem também, devem acontecer pelo menos, né? Dentro das organizações, né? Porque criar um ambiente confiável, criar um ambiente que traz, que faz com que as pessoas se sintam, né? Habilitadas, assim, nomeadas para falar, expressar todas as suas angústias, muitas vezes, né? Também é esse momento que traz aí a modificação, né? E a inovação, muitas vezes, para esses ambientes e para os territórios também, né? E eu vejo, Daniel, assim, que tu tens, assim, uma trajetória, né, internacional, né? Como tu mesmo comentaste aqui na tua mini bio. Queria que tu falasse um pouquinho, assim, sobre os principais desafios e oportunidades que tu enxerga, principalmente aqui na América Latina, né? Porque a gente é um grande continente, enfim, e tem algumas especificidades, algumas coisas que você já notou aí, que são diferenciais, né, para o resto do mundo. Então, eu queria que tu comentasse para nós um pouquinho sobre essa tua percepção aí de contexto mesmo, uma mudança desse tipo. Que bom, boa pergunta essa, porque eu sou um amante de América Latina, sim? A gente sempre tem como referência, claro, algumas questões líderes da Europa, principalmente, mas América Latina eu tenho muitas esperanças nas grandes transformações. Claro, são processos. Hoje poderíamos dizer, pela sorte que tive de viajar por muchos de los países de América Latina y de poder interagir con varias sociedades, ya tenemos como luces, ¿no? Luces de transformaciones. Ainda no son transformaciones integrales en todo un continente, mas comienzan a aparecer como luces en diferentes países que podríamos decir que son referenciales, ejemplos. Por ejemplo, el caso de Medellín en Colombia, ¿sí? Un país fantástico que ustedes saben bien, pasó por toda la situación de la droga, y a partir del año 2004, 2005, superando toda esta situación, una sociedad de nuevo con líderes conscientes, ¿sí? Y como también en un capitalismo consciente decimos, con un propósito mayor. ¿Cuál fue en este caso? Una sociedad más educada. El lema era Medellín a más educada. Todo o processo de transformação da cidade, inclusive sua estratégia de mobilidade e acessibilidade, foi baseado em uma estratégia educativa, a través das grandes iniciativas inovadoras, como bem falaste, das bibliotecas parque que começaram a aparecer nos diferentes bairros da cidade e dinamizavam culturalmente, socialmente, até econômicamente cada um dos bairros. Además, esta cidade ganhou nesses anos o primeiro prêmio mundial a cidade mais inovadora, que era um prêmio que se promovía en un mundo entero y que la ciudad de Medellín ganó y está en ese camino. Otra ciudad interesante también con grandes transformaciones en este sentido es Guayaquil en Ecuador, un caso que yo realmente falo para todo el mundo visitar, con lo que ellos llaman un malecón 2000. Un malecón en español, portugués es a orla, a grande transformación da orla, recuperación patrimonial, recuperación económica de una sociedad que a través de toda una nueva organización, también con líderes conscientes, tanto en el ámbito público como privado, dinamizan no solo a cuestión da orla, sino de toda la ciudad, hoy siendo un grande ejemplo, no solo urbano, sino de gestión, porque quien administra toda esa cuestión es una organización privada, olha só, con recursos públicos. Entonces es un caso muy innovador y muy interesante, ¿sí? Para poder
considerar. Y así podríamos ir transitando por otros casos, por otros proyectos, inclusive aquí no Brasil, mas acho que vai ser para outra vez, porque os tempos me Urge, né? Legal, legal, mas que bacana, né? E é tão legal, né? Ontem ainda eu estava conversando com uma colega minha e a gente falou sobre a importância de valorizar os nossos espaços, né? A gente mora no Brasil, um país maravilhoso, um país rico, né? E tantas pessoas ainda descrentes, né? Não acreditando, não fazendo nada, que acho que é pior ainda, né? Com relação ao nosso espaço, ao nosso entorno, né? Então, que se possa, né? Desses momentos também refletir sobre as virtudes que a gente tem de cada nação, né? Porque é muito importante a gente conhecer. A gente só ama o que a gente conhece, né? Se a gente não conhece o nosso Brasil, se a gente não traz aí toda a nossa potência, é muito difícil de realmente acontecer a transformação que tanto a gente quer, né? E eu sei, Daniel, que tu também é super, assim, da área acadêmica, né? E és professora aqui de Sociologia e Filosofia. Queria te ouvir um pouquinho como é que tu trazes esses conhecimentos também para um processo, assim, de sustentabilidade, de mobilização social e de território. Nossa, é muito interessante, não? Porque eu sempre digo, cada um de nós, a través de estas grandes mudanças de paradigma, de escenarios, né, nós tivemos que nos reinventar, né? E eu descobri que a gente precisava aprender de todas essas disciplinas que, quem sabe, nossa disciplina original não fomos formados ou preparados. Construir uma visão mais holística, mais integral, para poder voltar a tua disciplina mais fortalecido. E a sociologia, a filosofia, a antropologia social me enriqueceram muito, inclusive a psicologia social, porque mexem muito com que a sociologia estuda a organização das sociedades. Então, para este trabalho que contábamos antes, de participação, de diálogo de saberes, é muito importante entender como essa sociedade está organizada, e a sociologia nos ajuda a isso. A filosofia nos ajuda a construir um pensamento de reflexão permanente, né? De una crítica constructiva y reflexiva permanente. Y en este tipo de procesos eso es fundamental. ¿Para qué? Para hacer o ajuste o desajuste permanente. ¿Sí? La realidad es dinámica, muda todo el tiempo. Então, quando a gente constrói e aplica e implementa, sempre tem desajustes. Então, a filosofia nos ajuda a isso, a dizer o que aconteceu. ¿Por qué aconteció? Para rápidamente poder actuar en consecuencia. Y a antropología social estuda justamente a construcción das culturas. Y nos mexemos mucho con construcción de culturas, ¿sí? Todo esto es cultura. Entonces, son disciplinas que nos ayudan fundamentalmente a poder comprender a sociedades, a poder abordar estos procesos de una manera mucho más integral y obviamente encontrar justamente con las sociedades a respuestas superadoras. Nos decimos, y esto aprendí mucho de mi mestre Rubén Pesci, que hoy en esta realidad tan dinámica, o que más podemos nos preparar para ser grandes pilotos que saibamos navegar a incerteza, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, diante una chacoalhada social, económica, mundial, o que for, ter ferramentas para analizar, comprender e inmediatamente actuar, ¿sí? Este es su grande desafío. É verdade, é verdade. Estas disciplinas nos ajudam muito. É verdade. Daniel, já que tu comentaste sobre esses desafios, né, eu queria que tu comentasse assim, quais foram para ti, assim, durante toda essa tua trajetória profissional, os principais desafios do Daniel, assim, em colocar isso na prática, ou alguma situação que tu queira nos trazer aqui de algum projeto que seja relevante, né? Porque não é tão fácil assim, né? Às vezes as pessoas se colocam, não, vamos fazer, mas o dia a dia, ele é pulsante, né? Ele é movimentado, ele é
movimento puro, né? E a gente tem que realmente ir se ajustando, levando a nossa resiliência, né, para esses espaços para conduzir para um objetivo geral, né, um objetivo coletivo. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Sí, claro. Você falou de una palabra-chave muy importante, ¿no? Resiliencia, ¿no? Resiliencia es la capacidad de que todos tenemos que construir para dar respuestas superadoras a cualquier perturbación, ¿sí? Entonces, ahí está un grande desafío, meu, ¿no? Y de todos. ¿Cómo hacemos para, ante una perturbación que estemos siempre, encontrar una respuesta superadora? Saber oír, saber dialogar con nosotros, aprender de nosotros, nos descentrar de ese ego que muchas veces nos confunde, no nos sabemos todos, sabemos una parte, tenemos que construir con nosotros. Entonces, ¿cómo interagir para poder encontrar lo que nos llamamos una grande sinergia, ¿sí? Un conocimiento superador de cada uno de nosotros y que posa, de alguna forma, construir un nuevo conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que todos podamos estar integrados. Esto no es fácil porque, como te decía antes, construir esa práctica da cultura do diálogo, ¿sí? De construir con un otro y no dizer eu tenho a razão, eu sei. Não. Este foi o grande desafío que siempre tenté superar, ¿no? Porque es una cuestión que todos tenemos y que estamos toda la vida entera para aprender, ¿no? Inclusive hasta el último de nuestros días. Y entonces me parece que esta es un poco la recomendación que yo puedo dejar para todo el mundo en cualquier actividad que hagamos, ¿sí? Saber oír, saber dialogar de verdad para construir un conocimiento superador donde todos podamos estar integrados. Perfeito, Daniel, perfeito. E talvez tu deva conhecer, tem um autor super, super importante, que acho que ele é colombiano, se não me engano, Bernardo Toro, que fala sobre a questão da ética do cuidado, né? E essa ética do cuidado tem muito a ver com o que tu estás falando também, né? Em função de cuidar dos ambientes, cuidar das pessoas, né? O capitalismo consciente, ele também traz isso muito, né? Muito forte, e eu acho que é por aí mesmo, a transformação que a gente quer ver no mundo, ela começa com a gente, né? Começa com a gente ter esse olhar amoroso, né, com as pessoas e com o planeta em si, né? Então, infelizmente, Daniel, a gente já está no final aqui da entrevista, né? Eu queria que tu deixasse os teus contatos, né, para as pessoas poderem te achar, se quiserem saber mais sobre como funciona esse tipo de atividade, né, para eles te procurarem. Claro, sí, es un grande placer estar contigo. Esa palabra que falaste, cuidado, es una palabra llave, ¿no? Porque eso que nós tenemos que movilizar, ¿sí? A gente fala o cuidado pela vida íntegra na Terra, ¿sí? Así como nos cuidamos nuestros filhos, les pasamos valores, mas después los dejamos voar, ¿no? Só monitoramos, los dejamos voar. Así tenemos que hacer también con las sociedades, con los territorios, y a partir de eso que está a grande esperanza. Eu fico a disposición para seguir dialogando, para seguir construyendo nuestro site sg-ui.com.br, nuestro Instagram sg-unintegra, y ahí pueden nos contactar, nos pueden encontrar para seguir con toda esta construcción de diálogo y superación, principalmente para esta cultura, esta nueva cultura ciudadana, consciente de la importancia de la práctica de la sustentabilidade. De isso se trata. Muito bem, muito bem. Muito gostoso aqui o nosso papo, né? Foi bastante conteúdo, né? Para quem nunca ouviu aqui, teve uma aula, né? Foi uma aula praticamente que o Daniel nos deu aqui. Fico muito feliz por essa partilha, né? E pelas pessoas que estão aqui também nos ouvindo, né? Que possam aí refletirem sobre as suas atitudes perante o mundo, perante as pessoas, né? Que a gente consiga realmente construir algo melhor.
para todos, né? Então, agradeço, Daniel, agradeço a todos e já convido você que está aqui comigo na próxima semana estar com mais um episódio, estar comigo aqui, conhecendo mais pessoas muito interessantes para falar sobre coisas inspiradoras, projetos inspiradores. Obrigado a você e um grande prazer, um grande abraço a todos que estão ouvindo. Bye, bye.